Sim TV, feita para você curtir. Muito bom dia a todos, já estamos no ar com Caminhos de Luz, aqui pela Sim TV. Você já ouviu falar com certeza, porque a gente vive num mundo de provas e expiações, em aflição. Segundo Aurélio, aflição é agonia, atribulação, angústia, sofrimento, causa ou coisa em que vai afetar a nossa vida direto ou indiretamente. E bem-aventurado, você já se perguntou também? Bem, segundo o dicionário online de português, bem-aventurados são os muito venturosos, muito felizes, que traz ventura. Para a teologia, é aquele que goza no céu a beatitude. E se a gente juntar como Jesus fez no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos. Chega a ser um paradoxo, né? Já que são coisas tão opostas. Então vamos entender hoje, à luz do Espiritismo, esse que talvez seja o mais longo dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados aflitos. Vamos entender o que Jesus nos propõe. Quem vai conversar conosco e nos ajudar nesse entendimento é o nosso querido amigo, já esteve aqui conosco em outra oportunidade, Marciano Medeiros. Marciano é escritor, conferencista espírita, poeta. Recentemente ele ficou em 4º lugar num concurso de cordel promovido pelo Centro de Tradições Nordestinas, sediado no estado de São Paulo. O autor é integrante da Academia Norte-Rio-Grandense de Literatura de Cordel, ANLIC, e também ocupa hoje a cadeira de número 31, cujo patrono é Luiz Felipe Nedes. A gente vai conversar com ele a respeito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e entender melhor quem são os bem-aventurados, quem são esses aflitos aqui na nossa terra. Agora, convidamos você a pensar em Deus e Jesus e fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só é teu o poder, o reino e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, convidamos você a continuar aí e acompanhar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo com Marciano Medeiros. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, já estamos de volta e vamos conversar hoje, ter a grata satisfação de conversar mais uma vez com Marciano Medeiros. Muito bom dia, Marciano. Que bom reencontrar ele para falar de um tema tão importante. Bom dia, Gisete Marques. A satisfação é minha de voltar a esse programa para que a gente possa conversar sobre as grandes lições da nossa querida doutrina espírita e continuarmos aqui fazendo a divulgação do nosso pensamento, dos ensinos morais de nosso Mestre Jesus, conforme estabelecidos no Evangelho. Marciano, eu conceituei, né, segundo os dicionários, aflição e bem-aventurados. Chega a ser um paradoxo, porque Jesus colocou bem-aventurados aflitos, se são coisas assim tão opostas? A sua colocação foi muito oportuna de fazer essa explicação e estudando esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que conforme você mesmo asseverou, é o capítulo maior, talvez Jesus soubesse de nossas aflições. Existe realmente uma aparente contradição pelo seguinte, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra. Essa foi a primeira lição que eu aprendi na doutrina espírita. E quem é que não é aflito na Terra? Nós vemos um comentário da Espiritualidade Amiga, onde se fala que o homem padece de aflições, esteja num trono ou vivendo
numa favela, todos nós passamos por aflições. Então, a explicação que a espiritualidade dá da palavra do nosso Mestre Jesus é de que, quando nós estamos em aflição, nós estamos nos depurando. Que essas aflições, elas não chegam à nossa vida de modo casual, e que, em torno dessas aflições, isso é muito bem colocado no capítulo 5º, existe um objetivo inteligente e regenerador. A religião budista sempre fala que a dor é um despertador da vida, Realmente. nos convidando a um mergulho interior. Então, quando Jesus fala nas bem-aventuranças, que é um dos capítulos mais belos do Evangelho, ele está querendo dizer: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E se não meditarmos na sua doutrina grandiosa, se não compreendermos a vida futura, se não entendermos a importância da ausência de revolta ou da minimização da revolta, acharemos que isso seja uma contradição, porque todos nós sofremos. Eu gosto muito de leituras, e tem um livro do imperador Marco Aurélio, chamado Meditações de Marco Aurélio, ou Reflexões de Marco Aurélio, onde ele diz que se um homem de 1,90 m ou um anão levar uma topada, não importa, a dor vai ser a mesma. É verdade. Então, todos nós padecemos de aflições, de frustrações, de problemas não resolvidos. E o Evangelho segundo o Espiritismo é um poema que mostra profundas consolações em nosso crescimento, em nosso avanço espiritual. Como a gente disse no início, o capítulo é bem longo. Então, assim, tem vários temas, né? São subtemas, na verdade, que se ligam ao tema principal. Então, a gente vai tentar aproveitar aqui a oportunidade que Marciano está aqui para a gente explorar ele ao máximo. Você falou aí da questão dessa imaginária, vamos dizer assim, contradição que existe. Então, quem seria, Marciano, esses aflitos aqui na Terra? Os aflitos da terra, a que Jesus asseverou no famoso Sermão da Montanha, muitas vezes são os esquecidos do mundo, aquelas pessoas que estão passando por doenças terríveis, por depressões, por tristezas, e que muitas vezes se revoltam e se rebelam. Nós vemos um excelente estudo proposto por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, onde se mostra que nós estamos, como dizia um amigo meu, constantemente passando pelas peneiras da vida, que são as provações, as dificuldades. Então, quando Jesus lançou essa mensagem, digamos assim, ele estava querendo dizer que não devemos nos revoltar diante das dificuldades. Eu tenho até um exemplo enorme para dar, belíssimo, que é do Jerônimo Mendonça, que ficou conhecido como Gigante Deitado no movimento espírita brasileiro. Um homem que passou padecimentos horríveis, que sofreu muitas tormentas, mas ele seguiu essa orientação do Evangelho, tornou-se espírita. E a vida dele foi um poema de exaltação à tranquilidade, à resignação dinâmica, porque o Espiritismo propõe isso também ao homem. Se eu estou passando por uma dificuldade, se eu estou passando por uma aflição, eu também não vou me acomodar. Uma vez eu me lembro que escutei uma entrevista de Divaldo Pereira Franco na Rede Brasil Sul de televisão, onde ele dizia isso, que o Espiritismo prega uma resignação dinâmica. Eu estou passando por uma aflição, mas eu não vou perder a coragem, eu não vou ficar agindo sem fé, como se não acreditasse em Deus, revoltado constantemente. É claro que todos nós podemos passar por um momento de fraqueza, por uma dificuldade, por uma fragilidade e até dizer alguma coisa equivocada. Mas a mensagem de Jesus é de que não nos revoltemos diante das aflições da vida. Eu vi fotografias também, palestras do Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, e eu me senti um anão. Eu vou até fazer, diante daqueles testemunhos, eu vou citar um exemplo do espírito André Luiz, quando chegou na espiritualidade.
ele disse que todos os preconceitos mundanos se transformaram em pequeninas bolhas de sabão. Quando eu tomei conhecimento da vida do Jerônimo Mendonça também, percebi que grande parte das aflições que eu imaginava ter eram coisas puramente surrealistas e imaginárias, porque o homem ficou cego, paralítico, botava-se um saco de areia no tórax dele para que ele diminuísse uma dor que ele sentia na região do coração, e ainda assim ele conseguiu confortar as pessoas. Até ele brincou numa palestra dizendo que a mãe dele uma vez chegou e disse: Jerônimo, eu estou acreditando já nesse negócio de espiritismo, de reencarnação, porque eu tenho vários filhos, e você é o único que é cego e aleijado, e é o único que não para em casa, porque ele ficava andando pelo Brasil, a turma convidava para Porto Alegre, numa Kombi, dando entrevistas, fazendo palestras, conversando com as pessoas, sempre procurando erguer o bom ânimo e a coragem das criaturas. Então, quando eu vi aquele depoimento, eu percebi que Jerônimo Mendonça, sem qualquer tipo de culto à personalidade, realmente personificou essa fé e essa esperança preconizada por Jesus e tão bem analisada no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. É verdade. Gente, quem se interessar, esse exemplo que Marciano deu, O Gigante Deitado de Jerônimo, tem um livro que é intitulado, né, O Gigante Deitado, pela editora Clarim. Você entra lá no site que com certeza você vai encontrar. É maravilhoso o livro, maravilhoso mesmo. Marciano, mas nem todo aflito é bem-aventurado, segundo o que eu entendi, mais ou menos. Não é verdade? Porque nem todo mundo vai ser o Jerônimo. Pois né? é. Aí quem são esses bem-aventurados? Além do Jerônimo, são todos aqueles que sofrem e não se acomodam, mas que lutam para vencer aquele sofrimento, é isso? Exatamente. A revolta retarda, porque na realidade não existe ninguém condenado. A gente pega o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Allan Kardec analisou esse capítulo porque ele quis usar a linguagem que já existia. Mas eu até falei na palestra lá no SEDAC essa semana, e você estava presente, fora da caridade não há evolução. Então, quando nós nos revoltamos, quando blasfemamos, dizendo que Deus não nos olha, que não somos filhos de Deus, isso é uma característica de que nós estamos num processo expiatório na Terra, tendo em vista que vivemos num planeta de provas e de expiações. Quando a pessoa aceita, é tranquila e segue sem ter essa projeção que teve o Jerônimo Mendonça como um grande exemplo, quando isso acontece, é porque a pessoa está numa provação. Provavelmente foi pedido antes da pessoa reencarnar que passasse por determinadas dificuldades. Agora, um ponto importante que eu gostaria de refletir com os ouvintes do programa Caminho de Luz é que nem todo mundo que está passando por aflição está também necessariamente passando por um resgate ou por algum tipo de expiação. Muitas vezes a pessoa pode também, antes de encarnar, pedir para passar por determinadas dificuldades para evoluir mais e acelerar o seu progresso. Porque tem até uma mensagem do Espírito, essa de Queiroz, que foi recebida por Chico Xavier, muito interessante, que mostra também a dor impulso. Eu sempre digo, falando num português claro e objetivo, que existem 3 BRs do progresso espiritual, que são as famosas 3 estradas que eu sempre falo quando divulgo a doutrina espírita nas instituições que me convidam. A primeira delas é a BR do amor. O amor, conforme está no Evangelho, cobre uma multidão de pecados. A segunda estrada da evolução espiritual é a do estudo, do intelecto, do avanço, onde nós vamos ler para que possamos fazer aquilo que Kardec falava, as 2 asas do progresso, a inteligência e a emoção. E a terceira BR é compulsória, é a BR da dor, que faz com que todos freemos o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Muitas vezes nos revoltamos quando vemos as injustiças e tal. Eu me lembro muito de André Luiz, relatando na sua obra, um homem que estava fazendo raiva à sua sogra para que ela viesse a desencarnar. A sogra olhava, ele fazia careta e tal, e ficava debochando. Aí André Luiz quis se revoltar. O benfeitor espiritual colocou a mão no ombro e disse: tenha calma, não se revolte, esse homem vai ser um grande colaborador nosso. Ele está fazendo raiva à sogra
a futura sogra, porque ele estava noivo da moça, personificada por Vera. Aí ela vai desencarnar de raiva e adivinha quem vai ser a primeira filha do casal? Ela. A sogra. Então, É maravilhoso. não se brinca com a lei divina. A lei de ação e reação. Agora também é interessante se mostrar que muitas pessoas têm uma ideia equivocada daquilo que chamamos em alguns segmentos do movimento espírita de karma. Aquela coisa imutável. Não é assim. Eu lembro há pouco, conversando com você, de Geraldo Guimarães. Geraldo Guimarães falava, numa de suas palestras, que o universo funciona num sistema de probabilidades e variáveis. Então, a própria lei de ação e reação, os sofrimentos e as aflições da vida, o homem tem o poder de atenuar e de agravar. E quando ele se revolta, por isso Jesus falou no seu evangelho de modo tão grandioso e eloquente, o resumo de sua doutrina, exatamente para que a revolta não venha a retardar o nosso crescimento, não venha a retardar o nosso progresso espiritual e venhamos a entender que depois daquelas tempestades, depois daquelas dificuldades todas que nós passamos, seja uma frustração, um problema familiar, eu me lembro de uma mensagem do Espírito Emmanuel recebida por Chico Xavier, quando ele dizia, se você está passando por uma aflição na sua vida conjugal, procure uma ilha de silêncio e certamente você irá descobrir onde está a fonte da perturbação. Nós devemos olhar isso com muita profundidade, que com certeza, fazendo um autoexame, buscando as explicações de dentro para fora, olhando que muitas vezes nós superdimensionamos dificuldades pequenas, dificuldades corriqueiras e usuais, nós vamos entender a profundidade da psicologia de Jesus quando proferiu o Sermão da Montanha, convidando todos os homens à reflexão e a seguirmos o seu exemplo grandioso de termos uma resignação dinâmica diante dos problemas e das dificuldades existenciais que passamos e que muitas vezes, na maioria delas, passam a ser desafios e soluções. Tem até aquele livro, Vida, Desafios e Soluções, da Joana de Ângeles, que é muito interessante, e nós vamos entender os problemas e as dificuldades como desafios que vão acelerar o nosso crescimento e a nossa renovação espiritual. É verdade. Ainda pegando são subtemas, né? A gente encontra no capítulo 5, justiça das aflições, causas atuais e anteriores. Como é que a gente pode encontrar justiça nas aflições? Chega a ser um paradoxo ou não? É compreensível o Evangelho. Jesus, propositalmente, novamente, nos propõe a reflexão. Há pessoas, Gisete, que querem aumentar as suas aflições. Não vamos fazer isso. Vamos nos contentar com aquelas aflições naturais e inevitáveis que chegam ao nosso caminho. Muitas vezes nem essas nós suportamos. Então não vamos procurar, mas muitas vezes essas aflições somos nós, na maioria delas, nós que criamos essas dificuldades, que criamos essas barreiras, violamos o livre-arbítrio dos outros, invadimos o espaço alheio, prejudicamos, defraudamos. Então, o universo tem um magnetismo infalível, tudo aquilo que vem de Deus é imutável, todas as leis do universo, a lei de destruição e por aí vai. E esse mecanismo de ação e reação vai fazer com que todos nós consigamos refletir sobre o Sermão da Montanha como uma abençoada terapia de crescimento espiritual. É necessário meditar profundamente sobre a mensagem de Jesus, olhar os seus exemplos. Tem um palestrante espírita chamado Ari Quadros, que ele sempre diz, Jesus, o grande orientador espiritual do planeta, nunca passou por uma avenida de flores. Então, a felicidade total não é deste mundo. Nesse mundo, nós encontramos uma paz relativa. Verdade. Se você encontrar uma paz relativa, a serenidade, que é o teto da alma, já será algo muito positivo no nosso crescimento espiritual. Se conseguirmos encontrar essa paz relativa, essa serenidade, que nos dizeres do Espírito André Luiz, nada mais é do que o teto da nossa alma. Então, a mensagem do Cristo é muito atual, nós estamos vivendo numa época de muitas perturbações, pessoas aleijadas do sentimento, criaturas prejudicadas de todas as formas procuram as nossas instituições espíritas.
Vamos lembrar, acima de tudo, de preservar a calma. Vamos ter a tranquilidade para evitarmos de tocar a campainha de alarme muito rápido, a revolta, a rebeldia. Tudo aquilo que Jesus queria evitar no nosso comportamento era exatamente de assumirmos uma conduta de uma rebeldia sem causa, digamos assim, sistemática, de dizer que não é olhado pela providência divina, ou coisas variadas desse tipo de comportamento. Pelo que você falou, Marciano, a gente entende o seguinte, que tudo que a gente passa primeiramente, não, eu acho que é unicamente responsabilidade nossa. Deus não vai querer que seus filhos sofram, que seus filhos tenham miséria, com esse paradoxo que é fome, tem pessoas que são abastadas, né? Tristeza, alegria, onde uns vivem imersos nessa tristeza, como você falou, aumentam os seus sofrimentos, né? Então, é de responsabilidade nossa. Aí entra num tópico bem interessante, que é a desencarnação coletiva. Aonde entra a justiça das aflições aí? Por exemplo, a gente pode citar o exemplo mais recente, que infelizmente, acho que todo o Brasil não, porque repercutiu mundialmente, foi a tragédia na Boate Kiss em janeiro, né, no início deste ano. Então, aonde encontrar a justiça aí, onde morreu 200 e tantas pessoas, né, de uma vez só? Exatamente, você tocou num assunto muito apropriado, e aí vamos para o capítulo 5º. Perdas de entes queridos, mortes prematuras, a lei de destruição, e tem um estudo também no livro Obras Póstumas sobre as mortes coletivas, muito interessante, que os ouvintes poderão, os telespectadores poderão analisar, dentro daquela compreensão da lei de destruição, a dor e impulso que fere a nossa sensibilidade e nos faz avançar. Para uns, Deus é um carrasco nazista, para outros, Deus é um mordomo. A doutrina espírita apresenta Deus como uma força suprema, como a causa primeira de todas as coisas e que tem suas leis. Então, muitos homens assumem também responsabilidades coletivas. E praticam crimes, praticam delitos, principalmente na área religiosa, a Inquisição que o diga. Então, nós temos muitos exemplos do edifício Joelma, aquelas crianças do circo, e era, em grande parte, um resgate coletivo. Agora, não podemos generalizar, porque a letra mata e o espírito vivifica. Nem todos que passam por mortes coletivas são criminosos de outras existências, de outras vidas. Há pessoas ali, espíritos refratários, retardatários, e que a dor vem para impulsioná-los e fazê-los crescer. Mas o capítulo 5º, quando trata dessa questão das mortes prematuras e das mortes coletivas do Evangelho, e também no Livro dos Espíritos, relata que, por mais estranho que pareça, por mais trágico que seja num primeiro momento, uma desencarnação coletiva, sempre vai existir um objetivo inteligente e regenerador por trás. Porque Deus é grandioso, é infinito, e Ele dá os mecanismos de restauração espiritual. É muito melhor do que condenar alguém eternamente. Tem um poeta popular que ele diz que é a falta de carinho que causa todo esse estresse, o amor que sempre mingua e o ódio que sempre cresce. Mas nós somos responsáveis por tudo quanto acontece. Então nós devemos assumir esse comportamento e entender que ninguém fere as leis divinas sem a necessária consequência. Tem um pensador inglês que diz que quando uma borboleta bate as asas, o universo não é mais o mesmo. Imagine quando nós geramos atitudes desequilibrantes e assumimos débitos coletivos, então com certeza nós teremos que resgatar no tempo e no espaço. Então não só lá na Boate Kiss, mas em todos esses casos de mortes coletivas, a grande maioria de desencarnados, quando chegar na espiritualidade, certamente vai fazer uma regressão e se lembrará de que são pessoas, pelo menos em grande parte, comprometidas com a violência e que resgataram no tempo e no espaço de modo muito natural, embora chocante e doloroso. Eu não vou dizer que não seja doloroso, porque tem uma mensagem de Joana de Ângeles interessante, quando ela diz que uma das maiores dores que existe é a perda de um filho. Eu me lembro de Celso Afonso, ele disse que quando você fica sem pai, sem mãe, você fica órfão. E quando você perde um filho, nem nome tem essa dor.
É uma coisa muito dolorosa, mas que a doutrina espírita explica dentro dos mecanismos da lei de ação e reação. Eu vou pedir para você só esperar um pedacinho, que você vai concluir isso aqui, que a gente já está acabando, nosso programa já está, felizmente, né? Coisa boa, acaba rápido. Gente, a gente tem aqui os nossos convites, esse é muito especial. É o convite da doutora, nossa querida amiga, doutora Mércia de Carvalho, convida a todos para participar do 23º Congresso Espírita aqui do Rio Grande do Norte, que ocorrerá de 29 de agosto a 1º de setembro, no Centro de Convenções de Natal. Todo mundo já conhece, é um evento primordial aqui do Rio Grande do Norte. O tema central deste ano será Desobsessão, Cura pela Autoiluminação. Os palestrantes que virão, a doutora Marlene Nobre está a confirmar, mas possivelmente poderá vir, mas já tem alguns aqui, José Medrado, Frederico Menezes, Irvênia Prada, Carlos Bacelli, Mariluza Vasconcelos, Alberto Almeida, Andrei Moreira, Francisco Cajazeiras, Geraldo Campana, Carlos Oliveira, Alamar Regis, Avildo Fioravante, Pedro Camilo e José Fernando Araújo. Então, quem quiser, busca na telefone, pode ser também pela Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes, na Avenida Lima e Silva, em Lagoa Nova, no site, gente, tem um site também, www.casa de Caridade, que você encontra lá e também você já pode baixar o folder, ver os temas e tudo, e pode pegar isso aqui, ó, essa carta convite, que você já faz sua inscrição, tá? Também outro convite aqui maravilhoso, da nossa querida amiga Núbia, que esteve conosco aí, do SEJA, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, convida você para o o aniversário de fundação do primeiro ano, que irá acontecer nos dias de 12 a 16. Quem vai abrir esse encontro também é um colega que já esteve aqui, já nos deu várias entrevistas, ao nosso querido irmão Liste Rangel, certo? Com o tema Autoconhecimento e Paz Interior. E quem vai encerrar é o nosso querido amigo, conterrâneo aqui, Jacó Melo, com o tema O Desvendador da Centelha Divina em Nós, uma busca interior. Está aqui, vai ter o primeiro encontro fraterno com o Movimento Espírita em comemoração ao aniversário de fundação da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E a gente quer apresentar aqui, gente, o último cordel de Marciano, que ele está fazendo aqui, né, uma homenagem a Eurípides Bassanufo, benfeitor da caridade. Eu já tenho o meu, adquira o seu, você pode adquirir pelo e-mail também, conversar com o Marciano, marcianobm@yahoo.com.br. E você, da Casa Espírita, você dirigente, que quer também chamar Marciano para fazer a apresentação desse, ele tem outros cordéis, tem sobre Divaldo, tem uma infinidade aí, gente, todos muito bons, edificantes, que você conhece a vida desse apóstolo da caridade de uma maneira simples, uma leitura extremamente agradável, tenho certeza. Marciano, tem algum telefone que alguém quiser entrar em contato? Eu tenho um TIM. Pronto. 9991 7476. Tem o Facebook também, é só adicionarem. Eu sou um adepto de algumas coisas da modernidade. É só colocar lá Marciano Medeiros e dar o Enter, que vão me encontrar tranquilamente no Facebook. E o e-mail você já acabou de citar. Pronto. Gente, olha, a gente vai se despedir, vai deixar as considerações aqui finais com o Marciano. E também tem aqui a viagem, se você ainda não conheceu, adquira. Está aí na Alta de Souza, Livraria Espírita Alta de Souza, na banca de revista, Boa Leitura do Nordestão da Salgado Filho, no SEDAC, no SEJA. Um ótimo domingo, uma ótima semana, fiquem com Deus. E o próximo domingo a gente continua com o Marciano, tem muito mais. Marciano. Sou eu quem agradece pela oportunidade, Gisete Marques, de comparecer ao programa Caminho de Luz. E quero dizer aqui, como mensagem final, que não vamos nunca perder a esperança, a fé e o bom ânimo. Nós estamos vivenciando um momento de transição planetária, de lutas muito acerbas. E Bezerra de Menezes, falando no Conselho Federativo Nacional, disse: tenhamos muito cuidado num período
de transição, onde o profano se insinua divino. Nós estamos agora batalhando para que o nosso planeta melhore e evolua e que possamos pensar no que disse o escritor Herculano Pires numa hora como essa. Não somos mais herdeiros nem do pecado e nem da morte, mas da vida em uma nova dimensão.